Bom, eu quero trazer mais um tema aqui para o nosso debate, porque ontem o senador Marcos Duval ficou 5 horas lá na sede da Polícia Federal depondo. E ele voltou a afirmar que o ex-deputado Daniel Silveira se reuniu com ele e o então presidente Jair Bolsonaro para falar da suposta invalidação das eleições do ano passado, inclusive com uma tentativa de golpe, de gravação do ministro Alexandre de Moraes. Muitas das afirmações do senador se contrapõem ao depoimento dado à Polícia Federal pelo próprio presidente Bolsonaro na última semana. Eu quero entender de vocês de que forma que isso pode expor Jair Bolsonaro, porque uma das questões mais relevantes que Duval colocou e que é bem diferente do que Bolsonaro contou é que a reunião teria sido solicitada pelo então presidente Jair Bolsonaro e não por eles que foram até a sala dele falar uma ideia qualquer e que o presidente ouvia todo mundo, como mencionou Bolsonaro, inclusive numa entrevista ali com os jornalistas na semana anterior. Vocês acham que isso de alguma forma pode complicar as explicações de Jair Bolsonaro sobre essa suposta tentativa de impedir que Lula assumisse esse cargo, hein, Felipe Monteiro? Eu acredito que não. Eu te falo por quê. Por quê? Todo mundo sabe que o Duval mudou a versão dele inúmeras vezes e acabou caindo no descrédito, né? De todas as acusações que o Bolsonaro enfrenta, essa eu acredito que seja a mais frágil possível, né? Eu acho que tudo bem que é muito grave ele falar que junto com o Bolsonaro e junto com o deputado cassado Silveira, né, os três articularam um plano para gravar o Alexandre de Moraes e impedir ele e dar um golpe no TSE e no STF em relação ao resultado das últimas eleições. É muito grave, mas a mudança de versões o tempo inteiro tira total credibilidade do Duval e eu acho que o Bolsonaro, nesse aspecto, está numa situação confortável. Com tanto descrédito, onde que Duval pode se enfiar, hein, Alangani? Olha, eu acho que ele já se enfiou nessa onda de descrédito, porque não é que ele desmente a versão do Bolsonaro, ele desmente a sua própria versão. Ele mesmo cai em contradição, então não dá para levar a sério. Agora, vamos lembrar que no Brasil, segundo o nosso Código Penal, o planejamento de um crime não é um crime. Nesse caso, não houve nem o planejamento, houve talvez uma intenção, mas a gente não está nem no estágio de planejamento. Então, mas o que você quer dizer com isso? Que não seria tão importante a gente pensar que havia 3 autoridades importantes do país e, inclusive, que representam o povo, discutindo a possibilidade de não permitir que o resultado das eleições se cumprissem? Eu acho que isso é uma questão secundária. Por quê? Porque os recursos da justiça, eles são escassos. Você acha que é uma questão secundária, Felipe? Tem uma ordem de prioridade. Não, eu acho... Porque não é um crime, Felipe. Não é um crime. Em regra, no Código Penal, ele fala quando você planeja algo, está na conjecturação, isso não é crime. Mas o tipo penal específico que está sendo investigado é atentado contra o Estado Democrático. Mas não é um crime, é o planejamento. Sim, mas tem interpretação que dizem que você atentar claro, também Felipe. É você tentar manipular e criar estruturas para você mudar a estrutura vigente do poder. Se tivesse algo, vamos supor, um plano, ainda assim, um plano para tentar impedir, para desmoralizar o ministro Alexandre de Moraes. No plano, um plano mais concreto, a gente está longe disso, foi uma conversa ali, supostamente uma conversa. Se tivesse um plano, ainda assim, não seria um crime. Então a gente está desperdiçando recursos com algo que não é um crime. Sabe o que me parece isso, Evandro? O termo aí, fishing expedition, né? Ou fishing expedition, que é tentar, né, fazer várias investigações e tentar buscar algo para incriminar o Jair Bolsonaro. É isso que está no cerne da questão. O Monteiro te fuzilou agora há pouco ali enquanto você falava, mas antes de passar para ele, eu quero ouvir o Segré. Com o raio... Fala, Segré. Eu vou tentar trazer uma visão diferente. Quando você tem uma investigação criminal, uma investigação judicial de qualquer tema, você tem 2 formas de obter provas. A primeira, ou não necessariamente nessa ordem, é documental. Alguma coisa que prove que a acusação ou a defesa está mostrando através de um documento. E a outra é a testemunial. Nós dois falamos alguma coisa em relação ao Gani. Se nós estamos de acordo nos detalhes, mesmo dizendo as coisas por separado, a situação do Alan pode se complicar. Mas, nesse caso em particular, eu trago a reflexão da nossa audiência que não me parece que o senador Marcos Duval seja uma pessoa da confiança do Bolsonaro como para instigar a essa situação.
Porque para uma determinação dessa, partindo do suposto que seja verdade o que Marcos Duval está falando, você precisa de alguém de muita confiança para que não aconteça, por exemplo, isso que está acontecendo agora. Não sei, o relacionamento talvez do Daniel Silveira seja mais próximo, mas não vejo o Bolsonaro próximo do Marcos Duval como para que essa conversa possa ter sido dessa maneira. Fala, Monteiro. Não, só um ponto que eu acho importante, Alan. Quando o Duval ele vai a público e ele explicita o plano dele, teoricamente deixou de ser conjecturação e poderia levar à interpretação que ele está jogando um poder contra o outro e está querendo abolir o Estado Democrático de Direito. Então, nesse aspecto, foge um pouco da ideia de que não há penalização quando há apenas conjecturação ou planejamento, né? Claramente, há uma violação clara do Estado Democrático de Direito, a tentativa, né? Mas eu acho que quem seria condenável, no caso, seria o Duval. Eu acho que, nesse aspecto, não iria se estender ao Jair Bolsonaro, porque ele mudou de versão inúmeras vezes. Então, Felipe, eu acho que você mesmo respondeu. A tentativa. A tentativa, eu estou no plano ainda das ideias, do planejamento. Não é um crime, a não ser que a tentativa em si fosse um plano. Ele verbalizou. Não. Mas isso não é um crime em si. O simples fato de verbalizar já cria animosidade. Não, isso não é um crime. Não, mas ali fala animosidade entre os poderes. Aí você vai colocar isso é um atentado contra o Estado Democrático de Direito. A gente tem que ter cuidado com as palavras, porque assim, se isso é um atentado contra o Estado Democrático de Direito, então o que aconteceu na Rússia é o quê? O Armagedon? Porque ali 25 mil homens tentando derrubar o governo, né? Então é o Armagedon, porque daí eu não tenho mais palavras para expressar o que é de fato um atentado contra o Estado Democrático de Direito. Seguinte, Alan, quem colocou esse dispositivo no Código Penal foi Jair Bolsonaro em 2019. Concordo. Né? Então ele cometeu erro ali. Mas o tipo penal tá claro lá, criar animosidade entre os poderes. Então o simples fato do Duval ir a público falar do plano, falar que tentou gerar um golpe de Estado, isso cria animosidade entre os dois poderes, né? Poder Legislativo e Poder Executivo. E poderia, sim, levar à conclusão de que o Duval estaria querendo fazer um atentado contra o Estado Democrático de Direito. Não. Quer concluir? Não, pode concluir. Pode concluir. Não, mas não gerou. Quer dizer, ele veio a público falar isso. Não foi isso que despertou toda uma relação conflituosa entre o poder executivo e o poder judiciário, né? Na verdade, toda essa crítica da sociedade em relação ao poder judiciário não vem do Bolsonaro, vem antes mesmo do Bolsonaro, né? Em relação à interferência em demais poderes, a processos judiciais que são abusivos, enfim, tem uma série aí de questões. Então não é que foi isso que jogou um poder contra o outro. Só para a gente arrematar, Gustavo Segré, segundo o Marcos Duval, o Daniel Silveira teve a ideia de tentar gravar o ministro Alexandre de Moraes para colocar em xeque a transparência das urnas eletrônicas e do processo eleitoral aqui no Brasil, e a reunião teria sido convocada por Jair Bolsonaro. Bom, se a reunião foi convocada por Jair Bolsonaro, precisa, ademais da confirmação do Marcos Duval, do Daniel Silveira. Sim. Nesse caso, tem a confirmação da reunião, mas não do que foi falado. Então, é uma questão, de novo, ou tem um documento que prove, ou tem testemunhas que provem. Perante a dúvida da testemunha, sempre é indúbio por réu. E nesse caso, não tem réu ainda, então é indiferente. Vocês não adoram a calma desse argentino? A gente nunca viu ele elevar a voz aqui nesse programa, né? Vocês perceberam, né?